Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dot Blessed Entrevista, esse podcast abençoado, um ponto abençoado que inspira, transforma e informa. Hoje a gente tem convidados muito especiais, então fica com a gente até o final para que você não possa perder nada do nosso segundo episódio. Mas antes de tudo, vou fazer algo que eu não fiz semana passada porque eu esqueci, mas agora eu tenho folhas que me fazem lembrar. Convidar vocês primeiramente para ativar o sininho para vocês não perderem nada no nosso canal. Já se inscrever, você que está assistindo pela primeira vez, vai lá, se inscreve, é tão facinho e não custa nada. Combinado? Então, vai lá, ativa o sininho, se inscreve no canal da Dot Blessed para você acompanhar todos os nossos episódios, tudo que a gente for postar aqui. E também o nosso @revista.dotblessed. Lá você vai acompanhar tanto o nosso canal, as coisas do nosso canal, das nossas entrevistas, quanto das nossas revistas, tá bom? Combinado? Fechou. Hoje, antes da gente começar o nosso programa com a nossa super entrevistada, eu quero falar com vocês sobre o Veneza Skate House, inclusive foi o nosso primeiro projeto de missão e ação social dentro da nossa revista. Eles estão com um projeto muito bacana e a gente quer convidar vocês a auxiliarem de alguma forma. Você pode fazer o Pix, a Miriam vai deixar o Pix aqui na tela para vocês também, para vocês poderem auxiliar. Veneza Skate House trabalha com crianças, eles trabalham com projetos e ações sociais de crianças de bairros em geral de Cascavel, tá? De vulnerabilidade de Cascavel. Então, eles trabalham com rima, grafite, aquelas apresentações de breaking, sabe? Aquelas apresentações bacanas. E tudo isso para tirar a galera das ruas, tirar a galera do mundo das drogas, investir em cultura, em diversão. Então, por quê? Porque mês que vem já é Dia das Crianças. Então, se você quiser ajudar de alguma maneira, vamos deixar aqui o Pix e também o Instagram deles. Fechou? Então, bora lá. Agora, eu quero falar para vocês um pouquinho da nossa convidada maravilhosa, que é ela, a nossa primeira capa. Vocês estão vendo aí? A nossa primeira capa. A Jennifer Farias, mãe do Rafa, essa mulher extraordinária, que eu já conhecia antes dela ser a mãe do Rafa. E hoje a gente vai bater um papo. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Giovana. Obrigada mesmo. A honra estar aqui. Uma alegria, né, de estar mais uma vez contigo, né, de compartilhar minha história. Isso aqui é um espaço espetacular que dá voz para quem não tem. Muito obrigada mesmo. A honra estar aqui. Nada, a honra é nossa. Gente, a Jenny, ela foi a nossa primeira capa e a gente havia conversado, feito a entrevista aqui para a revista, mas hoje vai ser muito, muito melhor, porque a gente vai fazer uma entrevista, um bate-papo conversado, né? Sim. Então vai ser mais gostoso ainda. E para começar, eu quero que você me fale, Jenny, quem é a Jennifer antes do Rafa? A Jennifer antes do Rafa. Pouco me lembro dela. Né? A Jenny foi uma criança que cresceu no interior, né? Filha de colono. Cresceu, veio para a cidade estudar e trabalhar. Conheceu o Felipe. Casamos e rapidinho ficamos sabendo que estava vindo o Rafael ali. E daí pra frente já outra vida, né? A maternidade transforma. Né? Você pode confirmar isso pra mim, que a maternidade muda a gente, amadurece. E é difícil ficar, né, lá atrás. Eu não consigo me lembrar sem o Rafael, né? A minha vida começou realmente depois que ele chegou. E para melhorar em todos os aspectos, sem dúvida. E é interessante que, né, a Jenny falou que a maternidade nos muda, mas eu acho que a maternidade atípica muda muito mais, né? Os conceitos, os valores, os pensamentos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a maternidade atípica. A nossa capa, a nossa primeira capa, depois do retorno da Dot Blessed, ela vem com esse nome, Uma Nova Linguagem do Amor. Porque em conversa, quando eu e a Jennifer conversamos, o que eu entendi é que era uma linguagem do amor diferente mesmo, né, Jenny? Que não é a linguagem que a Beatriz e a Betina têm comigo. O Rafa criou uma linguagem, você criou uma linguagem para vocês dois conversarem. Então, agora me fala quem é a Jennifer depois do Rafa. Depois do Rafa. Com certeza, uma mulher muito mais madura, muito mais centrada, que começa a olhar as coisas com mais empatia, com mais detalhes, né? Coisas que passava despercebido. Hoje a gente vê a riqueza de detalhes que estão ali, que sempre passou despercebido. Mas com o Rafael a gente começou a olhar diferente, que as pequenas coisinhas a gente começa a dar muito valor,
né? Então, a Jennifer de hoje é uma pessoa muito melhor do que há 9 anos atrás, com certeza. E como que foi o momento inicial que vocês começaram a perceber que tinha alguma coisa de diferente no Rafa, até que vocês descobrissem mesmo, até o laudo ali de autismo, que esse é o laudo do Rafa, né? Sim, aham. Então, como que foi esse momento, Jenny? Então, o autismo para nós era totalmente desconhecido. Eu ouvi a palavra autismo dentro do consultório com o doutor, no dia do diagnóstico. Então, para mim, aquilo abriu um buraco no chão e não sabia o que fazer. Realmente, eu não tinha para onde correr, não tinha o mínimo de informação como tem hoje. Hoje, nas redes sociais, aí tem enxurradas de Sim. informações, né, mostrando a importância de conhecer tudo, mas há 8, 7 anos atrás que eu tive o diagnóstico, não tinha nada disso. Então, para mim, foi uma rasteira mesmo. Foi difícil para mim, para o Felipe, entender o que estava acontecendo, né? Porque quando a gente tem um filho, quando a gente sabe que vai chegar um filho, automaticamente a gente já tem aquela projeção. Ah, com tantos anos vai entrar no futebol. Ah, tal idade vou colocar no inglês, né? Vai fazer alguma atividade diferente, né? Principalmente aquelas que a gente não conseguiu ter na Sim, infância, a gente exato. projeta para eles, né? E quando vem um diagnóstico, aquilo acabou. Simplesmente não existe mais. Aí começa aquela fase do luto. Aí é a fase que é a mais difícil de sair, né? Porque a gente realmente tem que enterrar aquele projeto que a gente criou para o nosso filho e começar do zero e entender como que eu vou projetar daqui para frente. Então foi muito difícil mesmo, mas a gente não desistiu, né? A gente aceitou muito rápido, graças a Deus, que Deus colocou pessoas boas perto da gente, pessoas com palavras sábias, que fez a gente entender que aquilo não era o fim, aquele diagnóstico não ia determinar o nosso filho, né? Então, ali começou uma nova jornada e foi, inclusive, a bispa Ana Lúcia, que com as sábias palavras dela, que ela me falou: Jennifer, o Rafael não vai mudar. Vai mudar o jeito de você criar ele. E eram as palavras que eu precisava ouvir. Uhum. E dali pra frente, eu ergui a cabeça e falei: não, agora é por ele. E daí eu mergulhei no mundo do autismo, fui procurar estudar pra entender o meu filho, porque eu precisava entender ele pra ajudar ele. Então, foi difícil e eu acredito que a dificuldade das mães hoje também é essa fase da aceitação, porque elas não entendem que elas têm que passar por esse luto para deixar para trás e começar uma nova jornada com o filho. E depois disso, como que você enfrentou? Qual que foi a maior dificuldade nesse processo? Você falou da questão do luto, né? Uhum. Mas depois de você já ter passado por isso, falar, então vamos nessa, vamos juntos. O que que você percebe que foi ou que ainda é a maior dificuldade nesse processo, Jenny? Naquela época em específico, foi o desconhecido, né? Por não saber. Eu não sabia de autismo, eu não sabia para onde correr, para onde que eu encaminhava, que terapia que eu fazia. Até, inclusive, muitas mães chegam em mim: Jenny, recebi o diagnóstico de autismo, o que que eu faço? Eu não tinha essa mãe para me correr e pedir. Não tinha ninguém. Eu só tinha Uhum. o laudo que o médico deu lá no consultório e acabou. Então, eu tive que ir atrás, tive que estudar, procurar saber de nível de autismo, o que era mais para um, menos para outro, porque nem o autista é igual, então Sim. tinha que entender o porquê que o Rafael tinha aquelas atitudes, aqueles comportamentos, né? Então, assim, lá era muita dificuldade do conhecimento, de saber. Hoje tem muita informação, né? Muito conteúdo aí, mas ainda a inclusão é difícil. Por mais que Uhum. todo mundo fale, por mais que é bonito aí todo mundo falando, a inclusão é difícil e não é só difícil em ambientes sociais, na própria família é difícil. Pessoas que crescem junto ainda, talvez por limitação, não sei se de conhecimento, ou procurar entender que não é uma doença, mas sim uma condição da criança, né? Então acaba dificultando. Então, eu falo não só por mim, mas falo por diversas mães que a inclusão hoje ainda é difícil, por mais que a ciência avançou, que muita informação chegou, ainda a inclusão continua sendo difícil. E o que que você percebeu no Rafa quando começou a desconfiar? O que que você via de diferente nele? Que eu acho interessante a gente, claro que a gente não pode laudar ninguém, né, Sim. Jennifer, mas o que que você via? Que assim, oxe, o que que é isso? Por que que ele tá fazendo isso? O que que tem de diferente? O que que você reparou no Rafa? Na verdade, Giovana, para mim foi difícil ver, porque eu era mãe de primeira viagem. Uhum.
pouco contato com outras crianças, bebês pequenos, né? Na minha época, eu acho que eu fui uma das primeiras mães daquela turma, né? Que Uhum. teve junto ali criança. Então, assim, eu não tinha muita referência. Até hoje, assim, quando eu vejo alguma criança típica, pra mim eu vejo, "Oxe, mas né, isso é do típico, porque no atípico não tem. Então, pra mim, o típico é estranho, é diferente, né? Sim. Então, nossa, eu perdi até a linha que eu tava falando agora. Do Rafa. Quais eram os comportamentos diferentes do Rafa? Isso. Eu não percebi por conta dessa falta de entender, né? E não ter referência de uma criança. E eu fui ter contato, assim, sinais de autismo, porque uma pessoa, na época lá, falou assim, acho que o Rafa pode ter autismo. Eu falei, você é louca, quer dar doença dar pro meu diagnóstico? filho, quer doença pro meu filho, é assim, porque ele é assim, é o jeito dele, não gosta de vocês. Simples assim. E daí ela me mandou alguns vídeos no YouTube, assim, dos 10 principais sinais, o Rafael tinha 7. Aí que foi, oxe, eu tenho que correr atrás disso aqui, porque realmente não tá certo. Aí, claro, pra um diagnóstico foi a última coisa que eu corri, né? Sim. Fui ver se não podia ser problema de audição, Sim. tarará. Mas daí eu fui pro neuro e foi certeiro, não teve investigação, não teve nada. Primeira consulta, já fechou o laudo e... Foi rapidinho. Rapidinho. Demorou esse processo de laudo? Quanto tempo? O laudo não, quando a gente foi dar conta ali, já tinha 1 ano e 8 meses, com 2 anos já foi fechado o diagnóstico. Com 2 aninhos dele? Uhum. Nossa, Porque eu nem era sabia muito... que poderia ser tão cedo. Hoje tem casos, assim, que tem um diagnóstico até bebê. Olha só, né? não sabia. Mas com o Rafa foi, porque era muito característico os comportamentos dele. E os meninos demonstram muito mais, né? As meninas é bem normal ter um diagnóstico bem tardio. Porque disfarça, né? Sim. Mas os meninos têm características fortes. E o do Rafa era muito, muito forte, né? O que ele fazia, gente? Ele babuceava bastante. Até 1 ano e 5 meses, por aí. De repente, ele parou de falar. Aí ele chamava, não olhava, né? Aí, tem problema de audição, né? Não escuta. Mas a gente percebia que no desenho ele tava ali focado, dava gargalhada. Então, não é. Ele não apontava com o dedinho. Ele usava a gente de instrumento, pegava meu braço e levava. Fixação por coisas que rodavam. Olha só. Ventilador, meu Deus, um ventilador rodava, ele ficava assim, sabe? Não brincava com o funcional dos brinquedos, sabe? O carrinho nunca era empurrar o carrinho, era tombar o carrinho e ficar nas rodinhas, sabe? Então, coisinhas assim que eram muito fortes para aquela época, né? Do tanto de estudo que tinha na época. E era muito forte, assim, era muita evidência para ele. Então, o diagnóstico dele foi realmente muito rápido. Qual foi o grau de autismo que foi dado para ele? Grau severo, nível 3, suporte. O máximo. máximo. E hoje já tá diferente? Graças a Deus, hoje a gente já está no nível 2. Olha só, então, para quem tá começando, entrando nesse mundo, então, é interessante que você diga isso, que há chance, que tem terapias, né, Jenny? Exatamente. Eu falo que o laudo não é um ponto final na história dos nossos filhos, das nossas crianças. Jamais. Existe meio de intervir e isso vai ser uma evolução que a gente não pode desistir. Sim. Né? A gente precisa persistir ali, correr atrás, ver as melhores possibilidades. Claro, realmente é um tratamento caro, financeiramente falando, não é barato, né? Se você quer fazer de tudo mesmo. Mas existem alternativas, né? Por muitos anos, eu não pude pagar terapia, eu fazia em casa. Eu fui a terapeuta do meu filho. Atividades manuais, na pandemia principalmente, Sim. né? Fiz inúmeros brinquedos artesanais para ele mesmo desenvolver, coisa simples, sabe? Uma bacinha com fubá, para ele, sabe? Simples, o que eu tinha, mas eu não desisti. Eu não deixei interromper esse processo. E eu sei que isso, de alguma forma, teve um significado muito grande, uma resposta grande, porque eu não parei. Porque na pandemia, inclusive, aí ele estava no CMEI, né? E parou tudo. Ele veio para casa e eu também. E ele estava no processo de desfraude. E ele voltou do zero, desfraude. Então, eu já tinha 3 para 4 anos, estava lá usando fralda ainda. Então, eu tive que começar do zero com ele, porque é normal. Se a gente interrompe, eles voltam. Qualquer criança, né? Não só a típica, né? Exatamente. Então, voltou bastante coisa, mas assim, eu não pude interromper. Eu não podia fazer isso com ele. Era muito mais confortável para mim eu não ter feito nada. Mas o que eu tinha nas minhas mãos de possibilidade de fazer, eu fiz por ele.
E aproveitando, você falou um pouquinho já sobre o que ele te ensinou, o que você teve que aprender, mas o que o Rafa te ensina, tem te ensinado nesses 9 anos? Olha, sem dúvida, assim, em negrito, em caixa alta, é dar valor na simplicidade das coisas. É o simples do simples que passa batido por todo mundo. O Rafa me ensina mesmo. É, bem no começo, assim, quando a gente descobriu o diagnóstico, que a gente observa mais, né? A gente começa já a olhar diferente. Qualquer movimento já é Sim. uma coisa, ó, vamos prestar atenção nisso aqui. Ele era bem pequenininho, uns 3 anos ali no máximo. Veio um vento forte, sim. Ele só fez assim e sorriu. Ah, que amor. Eu olhei assim, olha, ele só tá sentindo o vento. E ele abriu um E sorriso. era grandioso pra ele. Eu falei, nossa, que sensação diferente. Os cachinhos balançando no vento. E eu vi que ele abriu um sorriso. E até hoje, quando bate um vento forte, ele tem o mesmo... ele faz a mesma coisa. E eu percebi, nossa, quantas vezes que bate um vento, a gente fica, nossa, vai me descabelar. E ele estava apreciando aquele momento. Então, a partir dali, eu comecei a dar valor. O que eu falo, quando escuto uma mãe reclamar, quando a criança chama muito, Falei mãe, sobre isso semana passada aqui. chama mãe, mãe. Gente, não acha ruim, porque eu demorei 4 anos para escutar meu filho me chamar de mãe. E quando ele começou a falar, eu parava tudo para escutar. Ele me faz chamar de mãe, né? Palavras picadas, mas saiu mãe ali. Aquilo para mim foi muito importante, muito mesmo. E até hoje, qualquer coisinha, um banho de chuva, é motivo de alegria. A hora que eu tava vindo para cá, eu me recordei de um momento que aqui na rua principal, uma das primeiras coisas que a gente fez, assim, nós 3 em família, porque a gente teve um isolamento social, assim, teve que se isolar. Porque O Felipe é muito parceiro, né? demais, demais. É meu companheirão, cara. 50% aí é o Felipe, sem dúvida, né? E conta muito. Até, inclusive, abri um parênteses que foi... Eu sempre recebo muito elogio nos lugares que eu vou, porque as mães falam assim, nossa, seu marido participa. É normal só ver a mãe. O pai é sempre ausente na maioria. E o Felipe, ele sempre tá lá. Que bom. E isso conta muito, sem dúvida. Pra mim, como mãe, que eu tenho um parceiro que eu posso contar, e com certeza pro Rafael, que ele tem a figura do pai ali apoiando ele. Nesse episódio que a gente passeou, aí foi 15 minutos que a gente estacionou o carro, saiu do carro, veio no centro, deu uma voltinha, nem entrou nas lojas. Passou ali e voltou. Aí, nossa, celebrou tanto, tanto, que a gente tirou uma foto e eu postei sobre isso. Quanto foi grandioso passear 15 minutos e o Rafael não teve nenhuma crise. Então, isso para nós foi grandioso demais. Então, tudo isso a gente aprendeu a dar valor. Sim. E isso é até hoje, né? E ele te ensinou e você ensina as mães, porque eu falei isso semana passada aqui no podcast, de que eu tenho 2, né? E elas me demandam muito e delas ficam, mãe. E daí o dia que você me mandou o áudio falando disso, eu falei, ai, gente, é verdade, você tem razão, porque não tem nada mais precioso do que os nossos filhos nos chamarem de mãe, né? Reconhecerem que eles precisam da gente, que a gente é tudo para eles, né? E que mãe, você é a minha mãe, você é o meu porto seguro, né? Então, isso me chama muita atenção quando a gente conversou para fazer a capa. Jenny, você veio conversando um pouquinho antes da gente começar sobre a rotina. Como que é essa rotina hoje com o Rafa? É uma loucura. Olha, a rotina não pode faltar. Não pode. Desde sempre. Hoje, assim, graças a Deus, é uma rotina, assim, que pode ter modificações. Mas por muitos anos, não. Tinha que ser rigorosa. Porque ele desregulava. Até nosso isolamento social como família, a gente se isolou de tudo, de ambientes sociais, até da própria igreja, sabe? Sem querer. Mas ele desregulava muito. Então, assim, a gente precisou adaptar uma rotina rigorosa no começo e aos pouquinhos ir adaptando para ele entender que as coisas poderiam mudar, que infelizmente não acontece tudo no programado, né? Acontece mudança. Então, hoje já tá mais leve, mas o Rafael ainda é uma criança muito visual. Então, eu tenho que deixar detalhado para ele, ó, essa semana a gente vai fazer isso, assim, assim, assim. E às vezes não acontece, ele fica, ué. Né? Eu tenho que explicar, ó, filha, aconteceu isso, a terapeuta desmarcou, mas precisa de rotina, e é uma rotina puxada, mesmo. É de segunda a sexta. De segunda a sexta, e nos finais de semana também, né? Porque conta ali como... parte da rotina. É parte da rotina, a gente tem nossa vida, né? A gente vai visitar a família, a gente tem igreja, tudo, mas tá na nossa rotina. E se não vai na igreja, se não vai no vô e na avó, já fica por que não tá indo, né? Então,
É uma rotina puxada, sim, mas eu não me arrependo de nada de ter abandonado vários sonhos meus para estar com ele, porque eu, principalmente na pandemia, eu percebi, nossa, eu ia estar perdendo isso aqui se não Uhum. tivesse junto. E fora a evolução que ele tá tendo por ter você Exato. ali o tempo todo, né? E não tem quem cuide melhor do que a Uhum. mãe, né? Sim. Então, é isso, a rotina para nós é essencial e tem um grande resultado por causa disso. O que que faz parte dessa rotina nesse tratamento que o Rafa faz? Ele tem acompanhamento com TO, com fono, começou com psicólogo agora, vai entrar na fisioterapia daqui a um tempinho, tem terapia ABA, todos os dias ele tem uma... Ele vai pra escola e ele faz terapia nesse meio tempo aí? No período da manhã ele tem as terapias, no período da tarde ele tem a escola. Né, eu já deixei ele só meio período na escola justamente para conciliar as terapias, né? Porque é importante. E no Uhum. meio disso tudo tem consulta com neuro, enfim. Sim. Precisa também estar acompanhamento ali por perto, né? Então, seria a rotina. O que que faz o Rafa ficar mais tranquilo é a rotina. Rotina. E eu acho que é pra todos, né, do espectro autista, assim, tem que ter uma Sim. rotina, A né? previsão do que vai acontecer para eles é muito importante, né? Então, assim, claro, a gente tem que ensinar eles que imprevistos acontecem, que não vai ser exatamente sempre igual, né? Então, conforme eles vão amadurecendo, a gente vai ensinando isso. Mas a previsão daquilo que vai acontecer, eles conseguem se regular. Então, eles conseguem colocar naquele ambiente vai acontecer isso, Uhum. já tá na cabeça dele que naquele ambiente vai acontecer um som alto, um barulho diferente. Eu vou lá na terapia, eu sei que vai ter um monte de gente na recepção, vai ter outras crianças brincando, gritando, chorando. Então, já é uma coisa que eles já vão se regulando na cabeça para que eles possam chegar num ambiente mais tranquilo e se adaptar ali no ambiente que eles vão estar. Ele ainda tem crises ou vocês já conseguiram controlar 100%? Muita pouca crise. Crise, daquelas assim, de chorar, se bater, né, que infelizmente acontece. Sim, faz parte. Graças a Deus já tem alguns anos que não acontece. Mas desregular Sim. acontece. Essa semana a gente passou por, né, não teve aula na segunda-feira. Desregulou. A gente não entendeu o gatilho certinho, mas teve. Né? Não dormiu direito, daí à noite, aí entendi. já ficou nervoso durante o dia. Mas aí aos pouquinhos a gente vai moldando até se ajustar de novo e ficar bem. Jenny, você, assim, sinceramente, você acha que o pessoal, as pessoas já entenderam o mundo atípico ou ainda existe um preconceito, um pensamento muito errado sobre isso? Sim, né? Demais, demais. Alguns entendem. Eu acho que até às vezes alguns têm o dom de entender e os outros não têm o dom de entender, sabe? A diferença. Até é difícil falar, né? Não é acusar, mas a falta do conhecimento das pessoas, sim, é uma porção bem grande. Tem gente que nem se interessa em saber, né? Ou às vezes aqueles que quer estar ali só pra status, Uhum. entendeu? Eu sou uma pessoa que participo da inclusão. Uhum. Mas no fundo não. Ou às vezes a pessoa acha que ela tá sendo inclusiva e não tá sendo inclusiva. Eu vou dar um exemplo da escola do Rafael, né? Ele já tá há 4 anos na mesma escola e no primeiro ano foi difícil pra todo mundo tá voltando da pandemia, né? Então, ele tinha muitas estereotipias, né? Que é aquele balançar, Uhum. pular, os gritinhos. E as crianças ali chamavam ele de bobo, de doidinho, porque gritava, né? Eu, quando escutei isso, foi uma facada no meu coração, né? Imagina. Sem dúvida. Mas, assim, eram tudo crianças pequenininhas de 5 anos, 6 anos. De algum lugar, elas estavam trazendo essa informação, certeza. associando esse comportamento a essas palavras, né? E daí, graças a Deus, pelas professoras que o Rafael teve, Deus foi muito generoso esse tempo todo de colocar sempre excelentes profissionais com ele. E elas pegaram a turma e, Rafael é assim por causa disso, ele vai se comportar assim, assim, vocês vão fazer assim quando isso acontecer. De lá pra cá, o Rafael é o príncipe da sala. Todo mundo quer pegar na mão dele pra ir pra sala, quer levar a mochila. Eu falei, cara, você tá folgada, hein? Você chega aqui, já vem um pegando na mão, pegando a mochila, né? Então, assim, as crianças entenderam ali com as profissionais o porquê que o Rafael era assim. Então, assim,
lá dentro da casa das crianças, vamos dizer assim, não estava tendo esse conhecimento. Teve que Possivelmente. partir ali da escola, Uhum. né? E que bom que a escola teve isso. Porque eu já escutei lugares que a escola não tem tudo Sim. isso de né, proatividade de ensinar as crianças sobre a diferença. Então, infelizmente, acontece. Sim, acontece. E não só para autismo, né? Diversos outros, não só espectros, né? Mas síndromes, transtornos aí, Sim. que nem todos estão prontos, preparados. Tem gente que fala, que aceita, mas a partir do momento que começa a conviver, já não sabe lidar com Uhum, aquilo, né? exatamente. Ou querem dar só remédio É, pra... pra amenizar aquilo ali, Uhum. mas não tá tratando nada, né? A gente sabe que você é da igreja, né? Da Sara. Como que a fé te sustentou desde o começo? Essencial na sua vida? Olha, se não fosse a fé, acho que eu não estaria nem aqui, sei lá. Uhum. A gente escuta tanto notícias, né, trágicas de mães que tiraram a vida e tiraram a vida do filho. E vou falar pra você, é compreensível. Eu, como mãe atípica, eu consigo compreender a atitude dessas mães. De verdade, do fundo do coração. É triste eu falar isso, mas é, é bem normal. Porque se não tem Você a se mente deseja. bem tratada, né? Exatamente, porque a gente fica num. É andar num precipício ali, você não sabe, né, o que vai acontecer no outro dia. Né? E, assim, acho que a primeira vez que eu vou falar sobre isso, mas desde lá do diagnóstico, a palavra que Deus me trouxe no meu coração desde aquela época, e eu uso ela até hoje, foi a história bem conhecida, a história de Moisés. Mas não olhando Moisés, olhando a Uhum, mãe de Moisés, uhum. né? Eu vivo o que Joquebed viveu, vivendo pela fé, fazendo coisas que a gente olha e fala, dá para acreditar que ela fez isso? E viveu pela fé para ver o milagre. E é isso que eu faço hoje. Eu não precisei colocar meu filho num cestinho e colocar rio abaixo. Mas eu fiz muitas coisas. Renunciei à minha vida social por Sim, anos. sim. Deixei meu sonho de lado, foi minha faculdade. Abri mão do meu emprego, que eu estava estável. Né? Abri mão de tudo isso por ele, para viver a promessa de Deus e o milagre. E eu vivo isso todos os Uhum. dias. Quando eu olho para ele, eu falo, eu tô vivendo a promessa de Deus. Aos pouquinhos, né? Aumentando cada dia mais. A fala do Ela Rafael, fala. que veio aos 8 anos, né? Eu escutei meu filho conversar comigo com 8 anos de idade. Aí eu olho os pequenininhos de 3, 4 falando, Uhum. falei, pra mim é fora do normal, vou desse tamanhozinho falando, o meu grandão foi falar agora. Então, a fala pra mim, lá no dia que eu recebi o diagnóstico, era impossível de conseguir. Não estava lá. Pelo médico eu não ia conseguir. Eu não sabia se meu filho ia ler e escrever, se ele ia ter uma coordenação motora fina adequada. Ele tem até Instagram agora, né? Tem, ele é... Ele olha o nosso é- Instagram. Não, e tudo que ele Querido. posta lá, assim, viraliza de um jeito feminino. E ele olha tudo, ele presta atenção em tudo. Não é só de passar stories, não. Ele presta atenção. E ele depois fala, mamãe, aqui, ó, o que aconteceu, o evento que vai ter, mais informado do que eu. Sempre tá ligado. E essas coisas que eu vivo, sabe? Os meus pequenos milagres diários que eu vivo com o Rafael. E por conta disso. Daí, quando eu quero lá, ai, tá dando certo. Ai, Deus me lembra de novo, ó. Aquela passagem lá que eu te mostrei lá no começo. É isso aí, você tem que ver pela fé. E é isso, se não fosse a fé, se não fosse a promessa de Deus sobre a vida, minha vida e principalmente do Rafael, porque eu falo que o Rafael é meu propósito. Sim, Eu vim nessa terra com para cuidar do certeza. Rafael. E ele é a minha missão daqui nessa terra. Quando a minha missão estiver cumprida, eu falo pro Senhor, se o Senhor quiser me levar, a minha missão se cumpriu. E é isso, é viver pela fé, é isso. Sem expectativas, né? Viver um dia após o outro. É só crer. Só crer que vai vir o melhor. Uhum. É realmente viver a incerteza do dia de amanhã. Não tem como prever, não, amanhã vai dar certo. Não sei se amanhã vai dar certo. Pode ser que sim, E pode ser se que não não. der, no Se outro não vai der, tentar de a gente novo. continua de novo e tá tudo aí. Eu sou sustentada por um Deus até. O meu pedido de oração, né? Quando eu entendi, quando eu aceitei, eu falei assim, ó Deus, eu aceito. Eu vou fazer de tudo e mais um pouco que eu puder. Só prover pra mim sempre o melhor pra ele. Da forma que o Senhor achar que tem que ser. Só prover pra mim. Que o resto eu vou atrás. E sobre as profissionais que eu acabei de falar, é uma das provisões, porque eu sempre pedi pra Deus, Sim. me dê as melhores profissionais, não importa onde seja, não importa, né? Até tem profissionais que nem têm a qualificação para autismo, mas elas são umas pessoas que têm o dom para aquilo.
Eu falo, Deus, obrigado por essa pessoa. Uhum. Obrigado por essa profissional. Porque eu sei que veio de Deus. Sim. E eu só tô aqui para viver a promessa dele. Amém. Pra gente finalizar o nosso bate-papo, o que você diria para as mães atípicas e depois para as mães não atípicas? Para as atípicas, né? Não desistam. Não desistam. Porque aquele papel lá no consultório não define sua criança, não define o destino dela. Demora, às vezes não é no nosso tempo, mas chega, né? Aquela evolução que a gente tanto quer, aquela conquista do nosso filho vai chegar. Então, a gente não pode desistir, é por eles que a gente está aqui. E para as típicas, aproveitem cada segundo, comece a olhar as pequenas coisas com amor, com alegria, celebrem, né? Que eu acho que, não é só eu, acho que muitas mães fazem, mães atípicas, né, fazem celebrar as coisinhas pequenas. E é tão gostoso, né? Nossa, aquele momento assim, ai, que delícia, eu quero viver isso de novo, Sim. né? Igual eu recordando, né, as coisas que a gente viveu com o Rafael. Nossa, que delícia aquele momento, eu quero mais, eu quero viver esses momentos simples, cheios de amor e alegria, que eu sei que tem o dedo de Deus ali, cuidando de nós o tempo inteiro. Ou a mão dele, o olhar dele sempre está sobre nós. Nunca nos abandona em momento nenhum. Por mais que a gente ache que não vai dar certo, ele tá ali falando, vai dar certo. Amém, amém. Quero agradecer, Jenny, a sua presença novamente. Foi incrível. Tenho certeza que quem assistiu isso aqui vai levar muita coisa. É muito aprendizado. As 2 vezes que a gente conversou sobre isso, eu aprendi muito. Novamente aprendi com você. É uma honra ter você parte da Dot Blessed. Sempre você e o Rafa são parte da Dot Blessed. Para quem quiser acompanhar, saber mais, a Miriam vai colocar o @ da Jenny. Nós também temos a nossa revista disponível no digital. Pode acessar o nosso Instagram que está lá. Tá bom? Muito obrigada, Jenny. Eu que agradeço imensamente. Assim como a Rosário falou no episódio passado, isso aqui é uma porta para quem não tem voz, né? Amém. Que Deus abençoe grandemente esse projeto de vocês. Vocês vão ser luz na vida de muitas pessoas e todo o sucesso do mundo para vocês. Amém, amém. Obrigada. Nós vamos dar aquele intervalinho, porque daqui um pouquinho nós temos o nosso próximo entrevistado, Alexandre Nazari. Voltamos agora com o nosso segundo entrevistado no nosso segundo episódio do Dot Blessed Entrevista. Agora vocês vão conhecer Alexandre Nazari Reis, o proprietário da Gran Animal Place, que está há 10 anos no mercado. A gente vai conversar um pouquinho. Vocês já estão vendo aqui que a gente mudou o nosso cenário. Tem roupinhas de cachorro, prêmios. Gente, inclusive essa aqui, ó, a Beatriz ia amar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gi. Obrigado pelo convite, teu e do Rafa, para estar aqui dando essa linda entrevista para vocês. Obrigada a você. Vamos conversar um pouquinho. Daqui um pouco ele vai falar um pouquinho das roupas, mas para a gente iniciar, já que a gente está falando da Gran Animal Place, como que surgiu? Vamos lá, é uma história bem longa. Então ela surgiu já faz 10 anos, né, que a gente está no mercado, com um sonho meu da minha ex-esposa, que um dia a gente trabalhava cada um num setor diferente, eu no setor de transporte com a minha família, ela no setor de contabilidade com a família dela, e a gente saiu uma bela viagem. Nós tínhamos um poodle, que era a Babi, e nós tínhamos um bulldog inglês. E aqui em Cascavel, 10 anos atrás, a gente procurava coisas diferentes, roupas para fantasiar por causa do nosso filho, camas diferentes de boa qualidade, e nunca encontrava. E um certo dia a gente saiu viajar para a praia e conhecemos lá uma loja, que a gente ficou admirado. E a gente voltando da viagem para Cascavel, a gente teve um insight, eu e ela conversando. Aquele casal, aquele bate-papo de casal. Uhum. Então, assim, a gente voltando, a gente falou, o que você acha de a gente abrir alguma coisa, pelo menos para pagar o colégio do Arthur? Aí eu parei, analisei, ela falou, vamos. Daí eu deixei ela, ela falou no sábado, a gente voltando embora. Na segunda eu deixei ela no trabalho e fiz a volta na quadra. E falei, é aqui o ponto. Bem na frente do Marista. Um cubículo de uma lojinha. Falei, é aqui. E a gente realizou esse sonho, sabe, Gi? Tiramos do papel um sonho que um casal teve. Uhum. E assim, há 10 anos, daí a gente foi crescendo, foi tendo funcionários, foi comprando um carro, foi crescendo, que chegou a um certo ponto que eu saí da empresa do meu pai e ela do pai dela, e a gente teve que tocar a nossa empresa.
Porque eu vejo que é algo que há 10 anos era inovador, era muito diferente, né? O que vocês trouxeram, né? Totalmente inovador, era uma coisa Não tinha. diferente. Uhum. Você trazer uma roupinha da Louis Vuitton, da Adidas, da Burberry. Cascavel ninguém sabia o que era isso. A gente Sim. trouxe para Cascavel o fashion para o pet. Até mesmo as tosas. Antigamente não existia uma tosa bebê mais moderna, uma tosa japonesa. Hoje que está se aperfeiçoando, digamos assim, porque o mercado pet é um mercado muito aquecedor. Ele cresce demais todos os dias. Então, assim, tem coisas, novidades, se você não acompanhar, você fica para trás. E nós, da Grand Animal Place, graças a Deus, estudamos muito nesses 10 anos. Por isso dos troféus. Tipo, qualidade no trabalho, qualidade no serviço, qualidade no atendimento, qualidade nos produtos. E Então, é assim, interessante porque, igual você falou, cresce muito. Cresce todos os dias. É algo que os pets estão em alta, vamos falar assim, né? É Depois, até um pouco, na se a gente parar pandemia, pra pensar... Na pandemia estava bem mais. Tava. Mas Tava eu acho que bem se mais. parar pra pensar, hoje em dia tem gente que não Continua. quer ter filho, mas tem pet. Isso aí. O pet E tem se uns torna 5 filho. ainda. Não quer um filho, mas tem 5 pets. Isso Dá um aí. trabalho, né? Dá bem mais do que criança. É verdade. Qual que foi, então, você contando essa história, pra nós, qual que foi o maior desafio de tirar esse sonho do papel? Financeiro. Porque a gente não tinha recursos. Eu trabalhava com meu pai e ganhava bem para sustentar a nossa casa. Ela com o pai dela, na época, 5 anos atrás, tipo, sem um suporte, sem uma mentalidade de empresário, vamos dizer assim, para poder estar ali no mercado, sem saber o que a gente ia comprar, sem saber como que funcionava o negócio, é onde que a gente foi atrás para estudar. A gente estudou 2 meses o mercado, procuramos o Sebrae para saber o ponto. Então, assim, a gente não fez tudo na escura, a gente estudou bastante antes de abrir. A gente chegou, achei o ponto, daí a gente falou, e agora? Achei o ponto. Vamos fazer o quê? Vamos atrás de fornecedores. Vamos atrás de fornecedores. A gente procurou um curso de banho e tosa para entender como funciona o banho e tosa. Porque não adianta eu ser proprietário e não saber como funciona cada setor da minha empresa. Né? Então eu fiz um curso de banho e tosa, aí a gente foi se aperfeiçoando, foi crescendo e graças a Deus estamos hoje com uma loja de 1.000 e poucos metros quadrados, com 16 funcionários e com uma clientela maravilhosa. Fiéis, né? Que estão ali Fiéis. desde o começo. Maravilhoso. Conta pra nós, então, o que a GAP oferece hoje de serviços, o que vocês têm dentro da GAP? Hoje nós temos uma clínica veterinária completa, né, com cirurgias, vacinas, consultas e exames. Nós temos um hotel canino, né, que a gente só atende de hotel por enquanto somente cães. Gato no momento não, mas projetos futuros estão vindo. Por favor, lá em casa tem 8. Eu sei. Daí, então, assim, a gente tem o hotel, a gente tem a creche, que é como se fosse uma escola para aqueles pessoal que mora em prédio, ou até mesmo quem mora em casa. Passa o dia inteiro fora, o cachorrinho legal. fica sozinho. E lá a gente tem uma metodologia como se fosse um colégio mesmo. Tem tarefa. Vai tarefa para o pai fazer em casa, ensinar o cachorro a sentar, abrir o portão e não fugir, andar na coleira do ladinho. Então, assim, a gente vai criando, elaborando coisas, além de brincadeira com frutas, petiscos, brincadeiras com recicláveis, para a gente estar podendo ajudar o meio ambiente também, né? A gente faz brincadeira com recicláveis. E fora tem banho e tosa, tem o taxi dog, além dos produtos e acessórios diferenciados que a gente tem na nossa própria loja. E uma veterinária maravilhosa, né? Uma querida. Super querida, né? Inclusive eu quero parabenizar os veterinários, que ontem foi dia do veterinário. Ai, é legal. E aí, gente, ele trouxe aqui um pouquinho dos produtos. Vamos mostrar um pouquinho Vamos lá. desses produtos? O que Então, você tem aí, Alexandre? hoje eu tenho aqui a É muito bonito. sainha, né, que é para jogar tênis, digamos assim, para os cachorros, para as menininhas, e junto a gente daí tem o conjuntinho, Tem condição. que é o moletomzinho. Hoje eu trouxe também uma fantasia, que é o Stitch, que tá bem alto. Essa é a Temos garotada. a Angel também lá na loja. Ai, que fofo. Aí eu tenho mais um colegial. Esse colegial aqui tá bem na moda. Todo mundo compra para ir pro colégio da Gap. Olha, viu? Aí. Já que é um colégio, porque diz que tem tarefa, então tem que Tem ter. roupão para sair depois do Ah, banho. não, para. Tem umas roupinhas estilosas para sair em festa. E assim, tem diversos demais outros acessórios, como coleira, com strass. Temos guia reforçada para cães porte grande. Atendemos do pequeno ao grande porte, tá, Gi? Legal. Atendemos gato também na parte veterinária, na parte de banho.
Então, assim, a gente tem um leque de trabalho. Sim. E a gente está o ano que vem vindo com adestramento aí. Olha só. Que eu me formei em adestrador Ó, e agora estou passando para frente para os fazer meus treinamentos. funcionários. Legal, show de bola. Eu fui visitar a GAP já e eu vi que vocês têm até bolinho de aniversário para vender. Tem. Fala um Tem pouquinho o da kit sua gama de festa. produtos lá. Kit festa. Tem o kit festa, que daí lá no kit festa vem o bolo, vem brigadeiro, vem docinho, vem coxinha. E assim, a gente tem o espaço também para o cliente fazer o aniversário lá dentro do seu pet. Que legal. E eles fazem Fazem. aniversário. Contrata um cenário, Gente. contrato. A gente tem até no nosso Instagram, que para quem quiser seguir lá, a gente tem um material que a moça filmou, fez vídeo e tudo, contratou o Gente. pessoal, garçom para servir os cães. Olha só, gente, viu? Tô falando que os pets estão tendo mais mimo que muitos filhos aí, Isso aí. gente. É uma festa de aniversário igualzinho de criança, Olha só que aí. para cachorro. E o cachorro lá, E o só cachorro lá. vivendo. Qual é o maior diferencial da GAP, então? O diferencial é o atendimento e o amor que a gente tem. Vocês atendem com carinho, né? A gente ama muito o que a gente faz. É perceptível isso. Que vocês gostam do que vocês fazem, né? Uhum. O pessoal que tá lá também. Se tornou, digamos assim, que nem eu falo para Renata, né, que é minha ex-esposa, eu falo para ela assim, se tornou uma brincadeira, uma coisa que foi verdade. Uhum. Então, assim, se tornou uma brincadeira o que a gente falou, colocou no papel que queria abrir. E se tornou uma verdade, que hoje que é o que me leva para frente, que sustenta a minha família, que dá sustento para 16 famílias que trabalham lá dentro. Então, assim, é uma empresa, é uma coisa muito responsável lá dentro. Então, assim, a gente ama tudo aquilo que a gente faz. A gente ama aquele local, cada pedacinho que tem lá. E os clientes, então, no dia que vocês forem lá, vocês vão sentir o que é o amor verdadeiro. Que é o amor de um cachorro, o amor de um gato. Que você tá naqueles dias que não tá fácil, você se apega nele e tudo passa. Não importa, né? Eles não se importam do jeito que a gente tratou eles há 5 minutos Não. atrás, né? Você Eles pode não tão nem brigar, aí. você pode brigar com eles, isso é que eles verdade. vão voltar abanando o rabo e querendo te beijar. Isso é verdade, é verdade. Quais são os próximos passos, os planos para a GAP, para sua vida profissional? Conta para nós Então, um pouquinho. meus próximos passos para minha vida e para minha vida profissional é continuar, né, no meu caminho, que é o caminho de Jesus, que é o caminho de Deus, Amém. né? E eu quero continuar também a crescer. Nós temos projeto para o ano que vem colocar adestramento dentro da empresa, para os nossos funcionários adestrar os cães dos nossos clientes e os demais que queiram vir para dentro da nossa empresa, aumentar o nosso leque de cliente, né, para ter cada vez mais funcionário, ter outras unidades, é o meu sonho, ter mais unidades. A gente já tem mais uma unidade no Shopping Catuaí e temos o Gap Especialidades também. Agora, de cabeça, eu não lembro o endereço, mas o Gap Catuaí, todo mundo sabe Sim. que é lá no Catuaí, né? Então, convido vocês, lá também tem coisas diferenciadas, vamos lá conhecer, hein, pessoal? Tô precisando faturar lá. Então, assim, nossos planos, eu pretendo abrir mais franquias ou loja própria mesmo, ter mais unidades e poder ter ser reconhecido no mercado, sabe? Porque, que nem eu estava conversando ali fora com o pessoal, eu quero profissionalizar essa área. Eu quero que eu vejo hoje as dificuldades de maioria dos pet shops são o quê? A mão de obra. E o que a gente faz para melhorar isso? Todo mundo reclama do governo, mas o que a gente faz para melhorar do governo, pro governo, para nós do governo? O que a gente sempre faz para melhorar? Tem muita gente que só reclama da vida. E o que a gente faz para melhorar? É isso que A eu nossa pergunto. parte tem que ser feita, né? Então, qual que é a parte do Alexandre, da Grande Animal Place? O que ele quer para o ano que vem? Ele quer voltar com adestramento, ele quer ter mais empresas, né, ter mais unidades, ele quer profissionalizar a área, tipo, dar curso para as pessoas entrar sabendo o que fazer. Entrar sabendo num banho tosa, como dar banho, como escovar, como pentear, como fazer um lindo penteado, como fazer uma higiênica, entendeu? Para o cachorrinho lindo, cheiroso, e para o cliente chegar em casa e falar, hoje você dorme na cama, entende? Então, assim, você profissionalizar isso para a pessoa sair da tua empresa ou qualquer coisa assim, ir para outra que seja minha concorrente, sabendo que você saiu daquele colégio ali e foi para um lugar de... É como fosse faculdade. Você sair da faculdade e estar empregado. Legal, legal. Para a gente finalizar a mostra, e fala um pouquinho desses prêmios que vocês ganharam. Muitos prêmios. Obrigado. Esses prêmios aqui foram
de São Paulo, né, da Comport Pet. Nosso mentor é o Kleber Santos, juntamente com a esposa dele, a Dan. A gente ficou há 5 anos estudando com eles. Os 2 primeiros anos a gente não conseguiu atingir nosso objetivo, e nossos 2 últimos anos a gente conseguiu atingir nosso objetivo, que é ser um dos melhores daycare, né, na parte do curso da Comport Pet e na parte do faturamento, ser um dos melhores pets, tendo um lucro que quase igual ao do professor. Eu fui o primeiro aluno da classe a atingir a plaquinha de R$100 mil. Maravilha. E o terceiro prêmio que a gente tem é o selo PET, né, que é do Sebrae, que a gente ganhou em 2023 para 2024, diretamente do Sebrae, que é um selo de qualidade do nosso trabalho aqui em Cascavel. Além de um quadro que eu tenho lá, que eu não consegui trazer porque ele é muito grande. Muito grande. Parabéns, tá? Obrigado. Parabéns pelo destaque de vocês, pelo trabalho de vocês. Eu já fui lá, é maravilhoso. O atendimento realmente é isso tudo. Você é sempre bem-vindo aqui no nosso videocast. Obrigado. Ele também faz parte da nossa revista, tá bom? Nossa revista é física. Acesse o nosso Instagram para conhecer mais sobre eles. Acesse o Instagram deles. Ela vai deixar aqui na tela para vocês. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo e foi uma honra conversar com você. Gi, eu que agradeço do fundo do meu coração por estar aqui. É a minha primeira porta que eu estou abrindo. Era um sonho meu participar de um podcast, e esse sonho, mais um sonho realizado, tá? Então, assim, eu que agradeço, peço para todos, seguem a gente lá, seguem a revista, porque é sensacional e esse pessoal é incrível. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, e antes de encerrar, eu quero convidar vocês também a seguirem o Instagram da Igreja Adsa. A gente vai deixar aqui o @ deles. A Igreja Adsa teve um incêndio bem complicado, prejudicou muito a igreja. Se você puder ajudar de alguma forma, estamos deixando o Pix deles aqui. Combinado? Ajuda aí, pessoal, porque quem ajuda, Jesus vai ajudar também. Com certeza. Deus honra quem honra. E eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam até o final. É sempre uma honra conversar com vocês. É sempre uma honra tê-los vocês durante esse bate-papo. E continuem sempre ligados no nosso @revista.dotblessed. Se inscreve no nosso canal aqui, .blessed, porque vocês não podem perder nada. E o próximo episódio também estará demais. Um abraço, Deus abençoe.